Apocalipse capítulo 2, como os irmãos podem lembrar, há 15 dias atrás, nós encerramos o capítulo 1 de Apocalipse e hoje nós iremos continuar essa série de mensagens no livro de Apocalipse e hoje nós iremos falar justamente sobre as cartas do Senhor, a mensagem do Senhor para as 7 igrejas. E desde já é óbvio que eu não vou pregar 7 sermões baseados nas 7 cartas. Nós iremos fazer um resumo dos 2 capítulos, agora capítulo 2, capítulo 3. Iremos falar justamente a exortação de Cristo para a igreja, a exortação de Cristo para a igreja. A princípio nós iremos ler os versículos 1 ao 7. E à medida em que nós formos ministrando a palavra, nós iremos lendo outros versículos com relação às outras cartas. Como os irmãos bem sabem também, cada carta desta dá um sermão ou mais, né? Mas é tão conhecido já dos irmãos, geralmente quando se prega em Apocalipse, prega-se apenas nas cartas, as 7 igrejas da Ásia. E nós iremos, o nosso propósito é trazer essa mensagem de exortação de Cristo para as igrejas, ou para as suas igrejas. Exortações de Cristo para a igreja. Capítulo 2, versículo de 1 ao 7, inicialmente nós estaremos lendo. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as suas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, no entanto não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti o fato de teres deixado o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não fizer assim, brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Curve sua cabeça e feche seus olhos por um instante, por favor. Meu Deus, como é bom nos reunir diante da Tua presença como igreja, Senhor amado, para cantar, para salmodiar, para bendizer, para prestar culto ao Senhor. Vivendo essa comunhão uns com os outros e a comunhão de Cristo, a nossa união com Cristo, isso faz parte do nosso novo status como o novo Israel, como a igreja do Senhor. É bom, Senhor, é edificante, é maravilhoso nos reunir para adorar o Teu santo nome. E nós temos feito tudo aqui que temos feito nesta noite, desde o início desta reunião, é prestar culto e adoração ao Senhor. Recebe, portanto, no nome de Jesus a nossa adoração, Senhor. Recebe, meu Deus, cada canção, cada palavra. E agora nós temos lido a Tua santa palavra, Pai amado, que é viva e poderosa, e te pedimos, como sempre repetindo, nos confronta com a Tua palavra. Nos fere com ela. Desvenda os nossos olhos para que nós vejamos, Pai amado, e contemplemos a Tua glória e nos inclinemos diante de Ti
Pai amado, para que possamos te servir como convém que façamos. Ajuda-nos das nossas fraquezas, aplica a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos assim, edificando-nos e sustentando-nos, conduzindo-nos conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Só recapitulando ou relembrando aos irmãos para nós darmos continuidade daqui. Na última mensagem que nós pregamos, no capítulo 1, João tem a primeira visão dele, propriamente dita, e ele ouve uma voz estrondosa, e essa voz é tão poderosa, ele compara, e João está numa área de uma ilha, em que ouve constantemente as ondas baterem com ímpeto contra as rochas, e o barulho das águas. João está acostumado com aquele barulho. Ele compara aquela voz tão estrondosa, primeiro diz como um conglar de trombeta ensurdecedora, uma voz muito barulhenta, e depois ele fala como barulho de muitas águas, é a voz, aquela voz poderosa, e ele toma como que um susto de ouvir aquela voz, o poder daquela voz, e ele olha para trás para ver de quem era aquela voz. E olhei para ver a voz que falava comigo. E a primeira visão que João tem é de 7 cartiçais ou 7 candeeiros de ouro, e no meio daqueles 7 cartiçais, um que era semelhante ao Filho do Homem, fazendo então alusão à visão de Daniel, a palavra de Daniel, da vinda do Messias poderoso, vitorioso, e aquele Filho do Homem, aquele Deus homem, aquele Senhor poderoso, vencedor, era o Senhor Jesus Cristo, na visão de João. E ele está no meio da igreja, mas ele também ainda, depois ele vai descrever a glória daquele homem, a glória de Jesus, do Jesus vencedor, do Jesus glorificado, e ele fala os ofícios de Jesus, né? Sacerdócio, rei e profeta, e que estes ofícios estão no meio da igreja, estão sendo usados na igreja. Cristo está no meio da igreja e agindo, interagindo com a igreja, e ele está guardando a igreja, ele está recebendo a adoração da igreja, mas ele também conhece, ele sabe o que a igreja está passando. Eu conheço as suas obras, e isso se repete ao longo do livro de Apocalipse, sobretudo nas 7 cartas. E dentro daquela visão, João então olha e vê não somente aqueles 7 candeeiros e o Senhor Jesus no meio dos 7 candeeiros, ele anda no meio das 7 igrejas, e ele também mostra que os pastores ou as estrelas, os pastores, os anjos da igreja, está na sua mão ou na sua destra fiel, na sua destra poderosa, e ele guarda, ele sustenta, ele conduz, ele guia, ele protege, ele sustenta, ele sustém, ele mantém a igreja e todos os seus servos. E essa é uma mensagem de encorajamento para a igreja. E agora, nessa visão, João então contempla a glória de Cristo glorificado, ressurreto e glorificado, e ele cai então, ele ora para a sua condição, e como nós dissemos, João é a última e maior autoridade da igreja vivo. Todos os demais apóstolos haviam morrido, e João, então, diante desta glória, diante do poder de Cristo glorificado, ele então apresenta-se para a igreja, não como a maior autoridade viva da igreja, como apóstolo, que é, então, o maior líder da igreja vivo, mas ele apresenta-se como irmão. E ele diz que a igreja é composta de irmãos, todos são iguais, né? E ele diz que também fala a mesma língua, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é luta. Aliás, ele está exilado em uma ilha, com risco de morrer, idoso, justamente por causa do Evangelho, e a mensagem de Cristo é para encorajar a igreja. E agora o Senhor, quando João cai, o Senhor vem com sua destra
e toca no ombro de João e manda que ele se levante e diz: olha, não temas, não fique com medo. João está trêmulo. João, de fato, a visão é gloriosa e ele contempla a glória de Cristo. E todos aqueles que lidam com a glória de Cristo, a primeira coisa que reconhece é a sua miséria, o seu pecado. Ele cai aos pés do Senhor. E o Senhor então o encoraja: levanta, escreve o que eu vou te mostrar. E envia às 7 igrejas. E ele vai relacionar, ele vai nominar cada igreja. E é sobre estas cartas que nós queremos pensar nesta noite. É interessante que a partir do capítulo 4, só adiantando um pouquinho aqui, até o capítulo 3, a ideia que a gente tem é que o Senhor desceu até João, e ele está no meio das 7 igrejas, e a glória dele desce, e a glória de Cristo está na igreja. Essa foi a última mensagem justamente que pregamos, a glória de Cristo na igreja. A glória de Cristo é revelada na igreja, e a ideia é que o próprio Jesus desceu. E isso aponta muito para o livro de Êxodo, quando o povo estava vivendo em perseguição e escravidão lá no Egito, e o Senhor traz uma visão para Moisés de que vê o sofrimento do povo, ouve o sofrimento, o clamor do povo e desce para livrar e para agir, para encorajar, para livrar e libertar o povo. E ele o faz através de Moisés, obviamente. E aqui, a ideia que nós temos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é que o próprio Cristo desce. E ele se mostra na igreja. Mas no capítulo 4, a partir do capítulo 4, os irmãos vão ter a curiosidade de dar uma olhada nisto, ao longo das ministrações. O Senhor diz: olha, sobe até aqui. Agora é João que vai em uma visão. João que é transladado, João que é arrebatado, João que tem agora, e ele se vê diante do Senhor, e o Senhor o chama para vir, para subir até ele. Então o Senhor começa a mostrar os grandes acontecimentos, trazer essa visão, de novo, com o propósito não de amedrontar, não de causar pavor no que virá sobre a terra, mas é que diante do pavor, que diante dos acontecimentos, a igreja está segura. A palavra é encorajamento. É para aqui que vocês virão. É para aqui que vocês virão. Essa é uma mensagem, de fato, de encorajamento. Então, nós temos aqui 7 igrejas na Ásia Menor. E a gente fica muito triste, porque são 7 igrejas físicas, igrejas locais, igrejas que foram encorajadas, igrejas que combateram como a igreja de Éfeso, que era uma igreja totalmente correta, doutrinariamente, que não aceitava de jeito nenhum falsos ensinos, resistia aos falsos profetas. E a gente olha, as 7 igrejas da Ásia Menor são 7 igrejas importantíssimas para a glória do Senhor naqueles dias. E o Senhor encoraja, o Senhor mostra que morreu por aquela igreja, que aquela igreja é uma igreja vencedora. O Senhor encoraja aquela igreja, e a gente olha então para os dias de hoje, e não existe nenhum resquício daquelas igrejas. Nenhum. Vocês terem uma ideia, essas igrejas da Ásia Menor é o que hoje é a região da Turquia. 99,8% é muçulmana. 99,8% é muçulmano. Então, 0,92, esse percentualzinho é de outras religiões, e dentro lá o resquício menos de 1%, tem cristãos lá. Então, se pensar nessas igrejas, a igreja de Éfeso, que era uma igreja poderosa, numa metrópole, não existe nem resquício de crentes dessa época. O investimento, a investida de Satanás contra a igreja é cruel, irmãos. E nós precisamos nos atentar, porque
o que Cristo faz aqui são sérias exortações às 7 igrejas físicas, igrejas locais. Nós temos Éfeso aí, que é a principal igreja, a principal cidade, é a metrópole da região, portanto a igreja maior, a igreja mais importante. Teve ali vários pastores, grandes pastores teve para aquela igreja, o próprio João, Pedro passou por ali, Paulo passou por ali, Apolo pastoreou aquela igreja, Timóteo pastoreou aquela igreja, Priscila e Áquila esteve à frente daquela igreja. Então, grandes homens e mulheres, grandes servos de Deus, que de fato tinha o conhecimento das Escrituras, e essa igreja era privilegiada. Por isso, essa igreja não aceitava qualquer um que dizia que era apóstolo, e não era. Que dizia que era judeu, mas na verdade não tinha nada de Cristo. E eles colocavam à prova, e esses eram encontrados. Então, uma igreja muito importante. E ainda dentro dessa introdução, é bom que a gente pense como diferente, ou melhor dizendo, contrariando ao que muitos dizem, que essas 7 igrejas não são 7 igrejas locais, são 7 eras, são 7 tempos da igreja, de uma igreja única. Não, essas cartas não é a igreja invisível, a igreja universal, a igreja invisível que está em todo o mundo ao mesmo tempo. Então nós somos parte, aqui temos essa igreja invisível, essa igreja militante, essa igreja atuante, essa igreja viva, invisível, vitoriosa. E essa igreja é formada por aqueles, a igreja invisível de Cristo, a igreja universal, é formada por aqueles que já morreram e por os que ainda permanecem aqui. A igreja vitoriosa. Não é só essas igrejas que o Senhor está falando e enviando essa carta, são 7 igrejas locais, 7 igrejas reais, e não 7 eras da igreja. Não são 7 eras da igreja. Então, essas mensagens são para 7 igrejas. O livro de Apocalipse foi escrito para encorajar as 7 igrejas da Ásia Menor, e especificamente cada carta era lida nessas igrejas, enviada para essa igreja, mas ela também passava pelas outras igrejas. E ao final de cada carta, o Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É assim? Não. O que o Espírito diz às igrejas. Logo, são 7 igrejas locais. E por que isso é importante para a gente saber? Porque são igrejas locais como nós. Essa é uma mensagem, são exortações de Cristo, não para a sua igreja, mas para as suas igrejas, porque está falando de cada igreja, em cada local, com suas especialidades, com suas individualidades, mas também como um todo. Então, são 7 igrejas, e nós devemos pensar em cada uma dessas cartas, e pensar que foram igrejas locais como nós somos aqui reunidos. Como nós somos reunidos, e nós precisamos entender a importância dessas exortações. Capítulo 2 e 3, então, são 7 cartas às 7 igrejas, que são 7 igrejas verdadeiras. Irmãos, outra coisa que a gente precisa muito pensar sobre isso, e nunca esquecer disso. Porque quando lemos as cartas e, de fato, pregamos cada uma das cartas, então nós comparamos, por exemplo, a igreja de Filadélfia com a igreja de Laodiceia. Né? A igreja de Filadélfia aparentemente não tem nenhuma crítica. A igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Mas ambas recebem exortação. Tanto Laodiceia como Filadélfia. E, embora o Senhor vai falando da característica de cada igreja, o Senhor está falando às 7 igrejas que são verdadeiras. São igrejas de Cristo. E Cristo, na visão de João, está no meio das 7 igrejas. Ele não está somente em Éfeso, ou ele está somente em Pérgamo, ele não está somente no meio e caminhando na igreja de Filadélfia, ele também está na igreja de Laodiceia. Embora a ideia que temos, de certa forma ali, a igreja de Laodiceia, a ideia que tem, parece que Cristo está do lado de fora da igreja. Eu que sou a porta e bato. Mas são 7 igrejas verdadeiras, locais. O que é que eu aprendo com isso? Ainda nem dessa introdução. É que não existe nenhuma igreja perfeita. Não existe
nem uma denominação perfeita. Não existe. Sabe por quê? Porque a igreja é composta por mim e por você. Diga comigo. É composta por mim. Diga. E você não é perfeito ainda não. Vai chegar lá. Então, essa igreja, toda a igreja vai ter elogios do Senhor e vai ter críticas. Então nós percebemos nessa carta, ao longo dessas cartas, que algumas igrejas recebem muito elogio e outras igrejas recebem muita crítica. Uma igreja é mais fervorosa, é muito fervorosa, a outra é meio morna ou fria. Uma igreja, entre essas igrejas aqui, nós temos igrejas que são mais fiéis a Deus e às Escrituras, e outras é mais relaxada. Só que Deus trata de todas. Deus trata de todas. Deus exorta a todas. É sobre essas exortações que nós queremos falar. Exortações de Cristo para as suas igrejas. Então nós temos aí a igreja de Éfeso, uma igreja que recebe dois momentos, uma crítica, um elogio e uma crítica. E o elogio é fidelidade, firmeza doutrinária. É uma igreja, como nós lemos aí o versículo de 1 a 7, uma igreja que de fato eu conheço as suas obras, o teu trabalho. É uma igreja que é fervorosa, é uma igreja que trabalha muito arduamente, uma igreja que é totalmente voltada para o trabalho. Não é uma igreja preguiçosa, é uma igreja que se envolve, uma igreja que de fato desenvolve a doutrina bíblica e tem um zelo doutrinário. Não é qualquer um que chega lá e prega e vai dizer que é apóstolo, que conhece a verdade. Eles não comiam qualquer coisa, não aceitava qualquer coisa. Eles tinham um zelo doutrinário, não descia qualquer coisa à garganta da igreja, tinha um zelo pelas Escrituras, e se alguém chegava lá, eu sou apóstolo, e queria pregar, eles colocavam à prova. Eu vou ver se você é apóstolo mesmo. Então, para ver se não ia se deslizar. E diz o Senhor que nesse elogio demonstra então a fidelidade, a firmeza doutrinária. Mas a exortação também tem uma crítica, que é justamente a falta de entusiasmo, fervor espiritual. Então essa igreja era muito envolvida com a questão doutrinária, uma igreja zelosa. O Senhor elogia, isso agrada ao Senhor, e o Senhor chega a dizer: olha, eu ainda me alegro, tem uma coisa em vocês ainda que me alegra, em que eu estou feliz, é que vocês reprovam as obras dos nicolaítas. E obviamente tem duas versões para essa questão dos nicolaítas. Alguns dizem que Nicolau foi um daqueles sete diáconos que foram eleitos, e com o tempo esse Nicolau se desviou doutrinariamente e era pervertido, e os seguidores desse Nicolau então assediava, estava ali na igreja e venerava esse Nicolau. E outros, mais acertadamente, isso não é estranho pensar assim, mas mais acertadamente vai falar sobre pessoas que têm uma vida moral ou imoral e que querem estar na igreja. Pessoas que iam e participavam das orgias e tinham relações com prostitutas do templo que tinha ali em Éfeso, prostitutas sacrificiais, cultuais, e defendia isto, tinha que participar disso, que não tinha problema nenhum disso. Então o Senhor diz que essa igreja reprovava esta imoralidade, essa igreja não concordava, não aceitava e odiava essa prática, e eu também odeio, diz o Senhor. Imoralidade. Mas quais são as exortações para a igreja? Vocês abandonaram o primeiro amor. Você já não tem mais esse fervor. Você já não tem mais entusiasmo com a fé de vocês. E com relação às primeiras obras, as boas obras, e boas obras não tem nada a ver. Outro dia nós falávamos
acho que foi na terça-feira, nós falamos justamente sobre isso. Boas obras não tem nada a ver com essas boas obras religiosas que nós devemos praticar porque nós somos santos, porque nós somos chamados para isso. Mas boas obras está falando do fruto do Espírito, do caráter, do procedimento, da mentalidade cristã. Eu sou diferente, eu agrado a Cristo, meu comportamento é diferente. Boas obras nesse sentido de transformação, de mudança de caráter, de mudança de atitude, de conversão. De conversão. Então, o Senhor está chamando aqui a igreja a se arrepender, a voltar à primeira prática, a ter entusiasmo com as coisas de Deus. O Senhor está chamando a igreja de Éfeso, que está muito bem, eu elogio, eu aplaudo vocês pelo fervor doutrinário, pelo zelo doutrinário de vocês, pelo envolvimento com a palavra, com zelo. Vocês não aceitam qualquer coisa, vocês têm zelo pelas Escrituras, em viver as Escrituras, com o ensino das Escrituras, mas vocês não podem perder o fervor espiritual, o envolvimento com as coisas de Deus. E o Senhor diz, olha, lembra do primeiro amor, arrependa-te, volta, lembra de onde caístes. E o Senhor faz uma grave ameaça. Se você não se arrepender, ô igreja de Éfeso, com toda teu zelo doutrinário, se você não voltar às primeiras obras, eu vou remover o teu candeeiro. Isso é o maior símbolo da igreja. A igreja ser candeeiro, ela é esse farol, essa luz, a luz do mundo que ilumina, que clareia, que aponta para Cristo, que dissipa as trevas, que mostra a verdade, que revela a glória de Cristo. E o que o Senhor está dizendo é que se essa igreja não voltar às primeiras obras, não voltar ao fervor espiritual, ao envolvimento com Deus e com aquilo que é da vontade de Deus, Deus vai remover e a igreja deixará de ter essa função, a igreja deixará de ser igreja. Essa é a ameaça do Senhor. Se a igreja não continuar sendo luz, não continuar sendo esse farol, essa luz que dá sentido à vida, que clareia, que mostra a glória de Cristo, a igreja não tem sentido de ser. Ela deixa de ser igreja. Essa é a exortação de Deus para Éfeso. E aí nós temos logo após a igreja de Esmirna. Versículos 8 a 11. Eu espero que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, que vai me ajudar muito para eu não precisar ir lendo. Eu deveria ir colocando aqui os textos, viu, Viver? Os irmãos acompanharem aí. Capítulo 2. O anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu conheço as suas obras, as suas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados a terem, e vocês terão a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos diz, ou tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta é uma igreja que a gente percebe que não tem nenhuma crítica. Tem elogio. Uma igreja que está sob grande pressão e sofrimento, de perseguição. Vocês terem uma ideia? Eram irmãos que eram mortos. Eram irmãos que eram perseguidos até a morte. E uma das perseguições que os imperadores faziam era quem não adorasse, as suas propriedades eram desapropriadas, perdiam tudo. Se continuasse, temasse, não adorasse, eram mortos. E o Senhor está dizendo que essa igreja, que é uma igreja
humilde financeiramente, não era igreja, comparada a Éfeso, era uma igreja muito pobre. Tu és pobre, mas você é rica. Você tem a maior riqueza, perseverança, confiança plena. E a exortação do Senhor, embora a gente não tenha nenhuma crítica, a exortação do Senhor era: seja fiel até a morte. Irmãos, outro dia eu falava sobre isso aqui também. Deixa eu falar uma coisa. A ideia aqui não é ser fiel até eu chegar ao dia da minha morte. Não, a ideia não é essa, não. Não, eu vou ser fiel, mesmo se eu estiver velhinho, eu vou ser fiel até eu morrer. E a gente quer viver o máximo possível. Sim ou não? Então, o Senhor não está falando isso. Você seja fiel até você ficar velhinho, carquético. Né? Você seja fiel até lá. Ou fulano foi fiel a vida inteira e morreu avançado em dias. Se isso acontecer, melhor ainda. O que o Senhor está dizendo nesse texto é: seja fiel até a morte. Esteja pronto para morrer. Esteja pronto para morrer. Não desista. Não perca esse fervor. Não venda os seus princípios. Não aceite nenhuma imposição daquilo que não agrade o Senhor. Não aceite nenhuma imposição, ainda que você tenha que morrer. Mas não adore. Não adore o imperador. Não abra mão de Cristo. Não abra mão da verdade. Não abra mão da eternidade. Não troque as coisas de Deus por nada, ainda que tirem a tua vida por isto. Ser fiel até a morte. Se você tiver que morrer, que morra. Foi assim que fez Esther, por exemplo, diante da proposta que faz, embora não seja costume do rei, que a mulher apareça sem o convite dele, e aquela que aparece diante dele, ele não estendeu o seu cetro, tem que morrer. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu vou ser fiel a Deus, é o meu chamado. Ainda que nós não sejamos favorecidos, irmãos, nesta vida, lá no trabalho, ainda que a gente não seja favorecido, porque nós não cedemos a certas coisas, a certos princípios, nós não abrimos mão de certos princípios, ainda que a gente tenha que ficar sem o emprego. Não estou falando para você ser arrogante, não, porque arrogante não vai alcançar nada de jeito nenhum, e tem a desaprovação de Deus ainda. Eu estou falando de você manter princípios de adoração e não se vender a nada, não se dobrar a nada que contrarie a vontade e a santidade de Deus para a sua vida. Ser fiel até a morte. Nós vivemos instantes melindrosos na nossa sociedade, principalmente por causa das últimas eleições, não é? Extremos, absurdos, e criou-se em um grupo político no nosso país uma ojeriza, principalmente aos crentes. Todos os projetos desse grupo político vai ser para perseguir os cristãos. E eu fico pensando no nosso país, se de repente instituir uma lei que você vai morrer se você não declarar que a sua senhora é a Nossa Senhora Aparecida. Quantos estão dispostos a morrer? Talvez pareça utopia ou exagero. Eu estou falando de hipótese mesmo. O que o Senhor está dizendo? Aconteça o que acontecer. Se você tiver que morrer, morra. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. De forma alguma, diz o texto, aquele que vencer de forma alguma conhecerá a segunda morte. A segunda morte é pior do que a morte física. Então, ser fiel até a morte.
e seja disposto a morrer, a sofrer por causa do Evangelho. E aí, em seguida, nós temos a igreja de Pérgamo. Deixa eu correr aqui. E aí, o texto diz que Pérgamo, que vem do termo pergaminho, vem daí, cidade que tinha a maior biblioteca do mundo. E ali tinha o imperador. E o Senhor fala isso, que ali, em Pérgamo, é o lugar do trono de Satanás. Por quê? O Senhor faz uma alusão ao imperador que colocou ali, naquela cidade, quem não adorasse o imperador morria. Né? Olha só o que diz o texto. E já tinha acontecido isso com alguém, né? Nessa cidade. Versículo de número 12 ao 17 diz assim: o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu conheço as suas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, alguns estudiosos vão dizer que esse Antipas é um fiel servo do Senhor, que não aceitou adorar ao imperador, que colocou o seu trono, e todos tinham que vir diante do imperador e declará-lo como Deus, adorá-lo. E esse Antipas não aceita de jeito nenhum, obviamente, ele foi fiel até a morte. E o Senhor está dizendo: olha, aí é o trono de Satanás, adoração a Satanás. Qualquer adoração que não é unicamente ao Senhor é a Satanás, ainda que ele esteja sendo representado por imperador. E o Senhor está dizendo que essa é uma igreja que está vivendo um sofrimento, está em um ambiente totalmente desfavorável, e fala desse Antipas que foi fiel até a morte. E de novo, a exortação aqui a exortação do Senhor é que essa igreja tem desvios doutrinários. Diferente de Éfeso, que não tinha desvio doutrinário, e que não aprovava de jeito nenhum as obras dos nicolaítas, a igreja de Pérgamo aceitava, numa boa. Convivia com esse tipo de coisa na igreja. E o Senhor está dizendo para que eles sejam repreendidos, para que eles sejam reprovados, para que eles sejam se arrependam e tenham pureza moral e espiritual. Lembram que as obras dos nicolaítas eram essas relações com prostitutas, esta imoralidade, e isto era aceito naturalmente por alguns crentes que estavam nessa igreja, e a igreja não fazia nada, não falava nada. E o Senhor exorta a igreja a reprovar toda imoralidade. Essa é a exortação do Senhor. Vigia. Não deve tolerar imoralidade espiritual. A igreja não pode tolerar o pecado. Estávamos hoje de manhã na escola bíblica dominical, lição de número, foi a 6? Me ajuda aí. É a 6. Justamente Jesus falando no Sermão do Monte, em que se a tua mão direita te faz pecar, faz o quê? Se o teu olho, obviamente o Senhor não está mandando mutilar e nem cortar literalmente, está mandando cortar o mal pela raiz, cortar a tua fraqueza fora, se desassociar, não flertar com o pecado. Se isso está te levando a pecar, então você não pode tolerar isso, a igreja não pode tolerar. Como nós vimos a igreja de Coríntios, por exemplo, e que a igreja estava tolerando o camarada que estava tendo relação com a mulher do pai. E a igreja estava deixando isso correr naturalmente. E Paulo exorta a igreja a que corrigisse aquele pecado, que exortasse aquele pecado, que não tolerasse aquele pecado.
e que de fato tratasse daquela coisa. O Senhor está exortando a igreja, e a exortação da igreja em Pérgamo é sobre esta impureza, esse desvio, essa impureza. E a igreja de Tiatira, então, vai pelo mesmo caminho, né? Essa igreja que era tão trabalhadora, essa igreja atuante, trabalhadora de Tiatira, já estou no versículo 18 a 29, essa igreja tão atuante, essa igreja tão trabalhadora, essa igreja incansável na obra do Senhor, mas que era muito mística. Era muito mística. Tinha uma mulher lá que era problema. E o Senhor vai exortar essa mulher, essa Jezabel. Talvez o nome Jezabel não seja um nome próprio, apenas uma alusão a Jezabel lá. Mas era uma mulher que prostituía. E a defesa era esse misticismo. Nós precisamos conhecer as obras do diabo para saber combatê-los. Irmãos, o que nós mais temos hoje são igrejas tão místicas, né? Que chega a entrevistar demônios, que pais de santos se convertem e eles falam mais do que o diabo fez, do que eles foram nas mãos do diabo, do que o que eles são hoje nas mãos de Cristo. Como se a igreja precisasse, como se o diabo tivesse alguma coisa para ensinar a igreja. Aliás, nós, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, já fomos muito mística. De entrevistar demônio e falar, por que você está assim? É por causa desse batom vermelho. Está vendo aí, irmãs? O pastor falava para as irmãs não usar batom vermelho, e as irmãs usavam escondido, mas quando o diabo falava, as irmãs... O diabo não tem nada, o diabo é mentiroso, o diabo não tem nada para ensinar para a igreja. É isso que o Senhor está exortando a igreja. Você é uma igreja que trabalha, uma igreja que é atuante, mas você é muito mística. Deixe o misticismo. Somente Cristo pode ensinar a igreja, somente Ele é verdadeiro, somente Ele é a testemunha verdadeira. Nós precisamos nos acostumar com aquilo que é verdadeiro. Nós não precisamos do falso para ensinar o verdadeiro. O verdadeiro basta. É suficiente. A palavra é suficiente. Prática mística não é necessário para que eu conheça, para que eu tenha um seminário sobre quantas nomenclaturas de demônio que tenha. Eu só preciso saber que o nome de Jesus tem poder para expulsar todo demônio. Deixa de ser místico. Tenha pureza. Tenha pureza espiritual. Não seja uma igreja sem critérios. Às vezes ultimamente mesmo eu tive saí daqui tão triste, diante de uma certa ministração de alguém aqui. Eu me saí tão triste, muito abatido. Quando cheguei em casa, recebi algumas ligações, várias. E na terça-feira, ou no domingo pela manhã e à noite, vários irmãos nos procuraram para questionar e falar: pastor, aquilo ali não está certo não, né? Não, aquilo ali não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste pelo que aconteceu, eu percebo que essa igreja tem aprendido a importância das Escrituras e da suficiência dela. Não é qualquer coisa que pode descer a nossa garganta não, irmãos. Não é qualquer coisa que pode arrancar um glória da nossa boca não. Um amém da nossa boca não. Principalmente se estiver contrariando isso aqui. Se a palavra de Deus for colocada de lado, tudo que tiver sido dito deve ser colocado de lado também. Anátema, maldição.
E o Senhor chama a igreja a essa exortação pela pureza, pelo critério, a serem criteriosos com as Escrituras, a ter esta moralidade espiritual e não tolerar o pecado e nem aceitar qualquer coisa. E aí no capítulo 3 nós temos as três últimas igrejas, que é a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E as exortações para aquelas igrejas é: a igreja de Sardes, frieza espiritual, os irmãos estão dormentes. A exortação é que deveriam se lembrar e se arrepender. Arrependam-se. Frieza espiritual causa nojo a Deus. E o Senhor usa essa linguagem totalmente humana para fazer entender que a gente precisa ser fervorosos, imbuídos, cheios do Espírito Santo. E a igreja de Sardes é exortada a se arrepender, a não ser fria espiritualmente. Frieza espiritual é pecado diante de Deus. Frieza espiritual é pecado diante de Deus. Frieza espiritual nos afasta de Deus e da sua obra. Frieza espiritual nos afasta um dos outros. Frieza espiritual nos afasta dos cultos com fervor. Frieza espiritual nos faz acostumar com qualquer coisa e trocamos um culto como esse por qualquer coisa. Frieza espiritual nos traz morte espiritual. Frieza espiritual nos afasta completamente de Deus e um dos outros. Nos tornamos totalmente insensíveis. E a repetição a essas 7 igrejas é: quem tem espírito, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sejam sensíveis à voz de Deus na igreja. A exortação à igreja de Filadélfia, que não tem nenhuma crítica, mas tem uma exortação séria. Vigia e espera, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Você está firme, você está cheia do calor do Espírito Santo, cheio da unção do Espírito Santo, você está cheio de conhecimento e de doutrina, você está envolvido, então não deixe essa chama se apagar e vigia. Eis que venho no momento em que vocês podem não perceber. Fiquem atentos. Não deixa, como a gente costuma dizer, a peteca cair. Não deixe, vigia. Eis que venho sem demora. Isso é uma palavra de conforto. Eis que venho sem demora. Aguenta firme, igreja. Aguenta firme, igreja. Não abra mão, igreja. Não abra mão, igreja. Aguenta firme, igreja. Eu não venho e deixarei que vocês esperem. Eu não vou demorar. Eu venho sem demora. Laodiceia, finalmente, a exortação é: arrependa-se, Laodiceia. Abra o coração. Eu quero entrar. Eis que estou à porta e bato. Arrependa-se. Arrependa-se, Laodiceia. O Senhor está falando com Laodiceia, irmãos. Uma igreja totalmente morna, apática. Morta espiritualmente, sem vida. E olha só o que ele diz com essa igreja, versículos 14 a 22 do capítulo 3. E eu estou encerrando. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras. Nem és frio, nem quente. Ah, quem dera que fosses quente, frio ou quente. Assim porque és morno, nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. As águas dessa cidade eram águas termais e elas causavam náuseas ao serem bebidas, ingeridas. E o Senhor está dizendo que a igreja de Laodiceia provoca náuseas nele porque é morna. Lembre qual versículo que eu estou, irmãos. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabe, na verdade, que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus, que mensagem é essa? Eu ouvi de Deus que eu sou desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, essa é a mensagem de Deus para o homem. Essa mensagem que fica massageando que você é o cara, que você é a rainha, que você é a menina dos olhos de Deus. Não é mensagem de Deus para você, não. Nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Sabe por que nós somos alguma coisa? Porque Cristo nos limpou, nos lavou. Somente nele é que nós somos valorizados. Sem ele nada podemos fazer. Não somos nada. E o Senhor diz, olha, arrependa se você está dizendo que é alguma coisa, mas você não é nada. Você não tem nada. Você está confiando nos seus bens, no seu poder aquisitivo, e que você não tem necessidade de nada. Você é pobre, miserável, cego e nu. Você não tem valor nenhum. Mas o Senhor diz, o único que te valoriza, sou eu. Então a mensagem para você: arrependa-se, volte-se para mim, permaneça em mim, abra o coração. Olha aqui, eu estou batendo, vocês me deixaram de fora, e porque vocês me deixaram de fora, vocês não são nada. O Senhor quer voltar para a sua igreja. Santifique-se. Santifique-se. Oh, Laodiceia, santifique-se. Então perceba que são 7 cartas. 7 igrejas diferentes uma das outras. E muito diferentes em algumas áreas e muito parecidas em outras áreas. Muito diferente em diversas áreas, mas uma coisa em comum: é o mesmo Senhor que está passeando no meio da igreja. É o mesmo Senhor que está mantendo a igreja. É o mesmo Senhor que está exortando a igreja. É o mesmo Senhor que está trazendo elogios e crítica. É o mesmo Senhor que quer santificar essa igreja. É o mesmo Senhor que mostrou a João o céu e a glória para a igreja. E é o mesmo Senhor que fala com toda a igreja. Nós somos uma denominação reunida aqui, e aqui nós temos várias igrejas, cada uma diferente da outra. Nós temos uma coisa em comum: acho que descarregou aqui. Cristo, dono da igreja, Cristo, o mantenedor da igreja, está exortando a igreja em todos os tempos. Cada igreja neste mundo e cada igreja presente aqui, o Senhor exorta.
porque Ele está nos encorajando. E a palavra dele, em outras, ou de maneira resumida, é: tenha zelo doutrinário. Tenha uma teologia bíblica e prática. Tenha esse envolvimento com as coisas bíblicas, teológicas, doutrinárias, mas também uns com os outros, cheios de vida, de entusiasmo uns com os outros diante da obra do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja dinâmica, uma igreja que nos envolvamos uns com os outros, uma igreja que parta para cima e façamos valer aquela palavra de Jesus em Mateus 16. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós estamos muitas vezes aqui na defensiva, com medo. Todo mundo bota, sabe aqueles filmes que alguém está querendo arrombar a porta lá fora e bota um monte de coisa na porta, e fica um bocado de gente segurando ali. A gente está assim, que o diabo está querendo arrombar a porta. Não, é o diabo que tem que ter medo da igreja, irmãos. É a gente que ataca. A igreja precisa atacar. E isso só é possível através de firmeza doutrinária, Bíblia, vida de oração, fervor espiritual. Essa é a exortação para a igreja. Seja quente, seja fervoroso, seja dinâmico, seja bíblico, seja santo. E vigia, porque eu já estou vindo para resgatá-los, para tomá-los, para buscá-los, para santificá-los. Coloquemos em